Amém, meus irmãos. Boa noite, graça e paz. Amém. Hoje, EBF é bom, né? Eu era menino lá em Barbacena. A EBF fazia parte sempre fez parte da minha vida. E era um lugar que eu aprendi bastante. Vamos abrir as nossas Bíblias na Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Todo mundo encontrou aí? Quem encontrou fala assim, amém. Quem não encontrou fala assim, EBD ou EBF. BF também aprende. Amém. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1. Diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Eu vou ler novamente e vou frisar algumas palavras. Rogo-vos, repita comigo, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro, fala comigo, prisioneiro, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Repete comigo, vocação, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, em amor. Amém? Pronto, a gente pode ir embora, já está, a palavra já está aqui já, não precisa de mais muita coisa não. Mas vamos conversar um pouco a respeito dessa palavra nessa noite. Carta de Paulo aos Efésios, Paulo escreveu, ele estava, quem lembra? Ele estava onde? Preso. Então é uma das epístolas chamada Epístola da Prisão. Paulo estava preso quando escreveu a carta de Paulo aos Efésios, por volta do ano 60, depois de Cristo, mais ou menos. E ele era uma carta circular. Era uma carta que mandava para todo mundo. Se a gente for traduzir para hoje, é uma mensagem do pastor no grupo do WhatsApp da igreja, né? Então Paulo vai lá, se tivesse o WhatsApp hoje, ele ia mandar ali uma meditação para os irmãos ali. Irmãos, observe isso aqui. Porque quando Paulo escrevia as cartas, irmãos, era o seguinte, ele ia no lugar, começava uma igreja ali, deixava um obreiro ali cuidando daquela igreja, ensinava ali durante alguns anos, depois ele ia embora. Aí ele mandava uma carta. Em geral, as cartas que Paulo mandava era para alguém, para alguma igreja, para cuidar de algum problema que tinha naquela igreja. No caso da carta de Paulo aos Efésios, é uma carta que ele escreve, não tem nenhum problema específico, porque ele escreve ali para todo mundo. É uma carta muito didática. É uma carta que Paulo ele trata de coisas para todo mundo. E ele começa a carta ali dividida em duas partes. Ele começa a primeira parte bem doutrinária e vai falando ali de forma mais, vamos dizer assim, mais teórica. Aí na segunda etapa ele parte para a prática. E é onde a gente quer falar hoje, aqui no capítulo 4. Paulo no capítulo 4, ele começa falando aqui, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor. Olha que interessante. Paulo, ele começa rogando. Ele começa falando assim, ó gente, eu peço assim, ó, como se quem estivesse rogando. Como quem estivesse assim, ó, clamando assim. Porque eu imagino que Paulo, ele era muito intenso, né? Paulo sempre foi intenso. Paulo, ele foi chamado por Jesus, ele estava ali querendo, ele estava com cartas para poder prender crente. Imagina, saiu daqui, saiu lá de Brasília, com carta escrita para ir para Goiânia e prender os crentes tudo. Pensa numa situação assim. Já parou para pensar? Era Paulo. Paulo estava com essa carta. Aí no meio do caminho, chegando ali em Anápolis, ó, estava vindo lá, chegando em Anápolis ali, aí, só que ele foi a cavalo, né? Então hoje está vindo de carro lá de Brasília, chegou em Anápolis, o carro parou. O carro deu uma parada, ele, mas o que é isso? E Paulo vê assim uma luz muito forte, e Jesus fala, você está me perseguindo, rapaz? O que você está vindo atrás de mim? Aí Paulo para assim, mas como assim? Estou vindo atrás do Senhor, como assim? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E Paulo, naquele momento,
vê a vida dele transformada pela palavra de Jesus. E ele passa a pregar. E ele passa a pregar em todos os lugares, e aqueles que ele estava perseguindo, ele se ajunta, e ele começa, e quando ele escreve essa carta aqui, ele estava preso já, estava quase indo morrer. Um tempo depois, Paulo morre. Mas ele escreve aqui, e fala assim, ó, irmãos, eu rogo como um prisioneiro no Senhor, como alguém que está comprometido com o Evangelho. Porque se você pensar, alguém que é preso pelo Evangelho, tem um nível de comprometimento um tanto quanto grande, concorda comigo? Se você é preso por alguma coisa, você está comprometido com aquilo. Então isso mostra que Paulo estava comprometido. Ele fala assim, ó, eu sou preso pelo Senhor, eu estou aqui, ó, rogando a vocês. Rogando o quê? Aí ele vai falar assim, que andeis de modo digno da vocação para que fostes chamados. E é aqui que às vezes a gente confunde um pouco. Qual que é a nossa vocação? Qual que é a sua vocação? Você já parou para pensar? Quando Paulo fala assim, da vocação para que fosse chamado? Muitas vezes a gente fala assim, não, minha vocação é cantar. Eu sou canteiro. Né? Não, minha vocação é pregar. Não, minha vocação é... O que é a nossa vocação? Minha vocação é dançar. Minha vocação é evangelizar. Minha vocação é ganhar dinheiro. Minha vocação, o que é a vocação? Que vocação é essa? Que chamado é esse que Deus tem para nós? Que chamado é esse que Paulo roga assim, ó, gente, eu quero que vocês andem do modo digno da vocação para que fosse chamado. Às vezes a gente confunde vocação com competência. Aí eu queria fazer um exemplo para você. É o seguinte, como é que a gente abraça? Com os braços, correto? A gente abraça com os braços. E se eu não tiver braço, eu posso abraçar? Sim ou não? Sim, não é? Como é que a gente vê? Como é que a gente enxerga? A gente enxerga com os olhos. E se eu for cego, eu consigo enxergar? Sim ou não? Quando a gente pensa em vocação, é o propósito. Abraçar é a vocação. Os braços são apenas ferramentas para o propósito ser cumprido. Aí quando eu penso, por exemplo, na vocação que a gente foi chamado, qual que é a vocação de Cristo? Para que Cristo veio? Aí a gente fala em unissom, né? Para nos salvar. Amém, Ele veio para nos salvar. Mas, quando a gente vai lá para João, fala que Jesus veio para quê? Para nos reconciliar. O ministério de Jesus é o da reconciliação. Reconciliação nossa com Deus e reconciliação nossa uns com os outros. A salvação está resolvida na cruz. Está garantida na cruz. Mas a nossa perseverança principal é com relação à reconciliação. Por isso que qual que é o tema desse ano? O ano do discipulado. Igreja relacional. Igreja multiplicadora. Por que isso, gente? Porque essa é a nossa função. A nossa função é estar uns com os outros. O nosso ministério é de reconciliação. É porque às vezes a gente pensa na salvação como um livramento só meu. Eu fui salvo. Glória a Deus. E o irmão? E o irmão é com ele. O irmão não tem a ver com ele. Aí é o espírito de Caim. Cadê seu irmão? Sei lá. Sou eu o guardião do meu irmão? Foi assim que Caim respondeu a Deus? Aí a nossa vocação é reconciliar. Nós não somos imitadores de Cristo? Nós não somos discípulos de Cristo? Sim ou não? Glória a Deus por isso. Eu sou um discípulo de Cristo. Se eu sou um discípulo de Cristo, eu faço a mesma coisa que Cristo. E Cristo veio para quê? Para reconciliar. Então também eu tenho a mesma missão de reconciliar. Amém ou misericórdia? Então vocês entenderam o que Paulo falou aqui? Ó, irmão, eu estou rogando para vocês, como um prisioneiro que estou comprometido com o chamado que Deus me deu, que vocês também façam. Andeis de modo digno da vocação para que foi chamado.
E é tão legal que ele fala assim, ó, andeis conforme a vocação. Isso quer dizer o quê? A gente fazer aquilo que a gente prega. Não é? Isso aqui, hoje de manhã que a gente estava no Fórmos aqui, aí a gente refletiu a respeito disso, né? De fazer, o Nário estava aqui conduzindo aqui, de fazer aquilo que a gente prega. Não adianta nada eu falar assim, não, é assim, eu tenho que amar e não amo. Não, assim, ó irmão, você tem que fazer isso aqui, mas não faz. Tem uma incongruência. Jesus fala que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele cavou mais fundo. Ele chegou até a rocha. Aquele que não ouve as palavras e não as pratica, ele construiu a casa só na areia. Só na parte mais rasa do negócio. Amém ou misericórdia? Beber uma água aqui. Tem hora que a gente esquece, né, de beber água. É importante. Então, aí Paulo, amém até aqui? Todo mundo comigo? Paulo roga, como um prisioneiro, alguém que está comprometido, que a gente faça aquilo que a gente fala. Que essa é a vocação que Deus nos chamou. Aí no versículo 2, Paulo vai começar a bater mais forte. Ele começa a bater mais forte. E a gente vai falar assim, ó, com toda humildade. O que é humildade, gente? A gente às vezes não para pensar, né, no que a palavra nos fala aqui. O que é humildade? Humildade, ela tem a ver com eu considerar o meu irmão. Eu considerar o outro. Às vezes a gente está tão preso em si mesmo que a gente deixa de considerar o outro. Quer ver? Humildade não quer dizer que a Lloyd fez aquele bolo gostoso lá, aquela torta saborosa, e alguém chegar, nossa Lloyd, que torta boa. Aí a Lloyd fala assim, nem é tão boa assim. Não, é boa. Oxi, é boa. Estou feliz com a torta que eu fiz. É gostosa, rapaz, é gostosa mesmo. Lá em casa, quando eu faço um negócio bom, a Thay fala, rapaz, mas tá exibido. Fala, não, é gostoso. Fiz um mousse de maracujá aqui, tá uma delícia. Fiz um arroz ali que ficou soltinho, tá gostoso. Humildade é eu falar que tá ruim? Não. Humildade tem a ver com o quê? Se outro tivesse feito, eu ia ficar tão alegre quanto. Entendeu? Não tem a ver com eu desprezar o bom que eu faço. Tem a ver com eu me alegrar da mesma maneira com o outro. Isso é humilde. Às vezes a gente acha que humildade é modéstia. Uma falsa modéstia. Não, isso aí é orgulho, gente. Falsa modéstia é orgulho. É orgulho travestido de humildade. E a gente tem que começar a pensar, e Paulo fala assim, ó, e vocês com toda humildade. A gente olhar para nós mesmos e perceber que a gente é incapaz sem Deus. A gente é incapaz sem o Senhor. Quando a gente pensa ali assim, nossa, não, eu consigo ali, eu sou forte. É como é que fala? Uma pregação coach ali, né? Não, assim, na sua força você vai. Meio humanista ali assim. Mas Paulo fala, não. Miserável homem que sou. Quando a gente reconhece a nossa miserabilidade, o que gera na gente? Gratidão. Já percebeu? Quanto mais, quanto menos uma pessoa tem, mais grata ela é. Imagina, você tem lá a sua casa, tem lá seu arroz todo dia, alguém chega com um saco de arroz lá, você fala, obrigado. Menos R$25 que eu vou ter que gastar agora essa semana. Né? Mas alguém que não tem nada, que está 3 dias sem comer, você chega com um saco de arroz, nossa, é alegria. Esse dia eu estava vendo um vídeo com a Thay de uma missão lá, a pessoa estava morando embaixo de uma lona, os missionários chegaram lá, ajustaram a lona dele, ficou mais ajeitada, e colocaram uma cama lá dentro, deixaram tudo bonitinha. Na hora que a pessoa chegou, tiraram ela da casa, quando ela voltou tinha uma cama, nossa, a alegria que ela ficou porque tinha uma cama. Ela continuava embaixo da lona, mas tinha uma cama ali. Quando Jesus fala assim, ó, aquele que mais deve, mais grato tem a ver com isso. Tem a ver com a gente entender a nossa miserabilidade diante de Deus. Às vezes a gente acha que o que a gente faz, a gente comentou isso hoje cedo também, né? O que a gente faz ali, como é que fala? Tem parte.
o que eu recebo de Deus tem a ver com o que eu faço, mas não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Ele fez. Tem a ver com o que eu sou. Aquilo que eu faço de bom não vem de mim, vem do Pai. Jesus, que é Deus, Ele falava assim, nada eu faço se não for do meu Pai. E Ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso é humildade. Eu percebi a minha miserabilidade. Quando eu percebo a minha miserabilidade, eu olho para Deus e falo, rapaz, eu estou alegre demais porque o Senhor me salvou. Porque o Senhor lembrou de mim, o Senhor me fez parte da família. Olha só, nós recebemos em Deus um poder. Sabe qual foi o poder? De ser chamados filho dele. Rapaz, mas que privilégio, ser chamado filho de Deus. Você pode falar assim, eu sou filho de Deus. Você pode gritar comigo, eu sou filho de Deus. Eita glória, olha que beleza, eu sou filho de Deus. Em Jesus que a gente pode isso. Aí você fala, por quê? Porque eu venho na igreja todo domingo? Não é não. É porque eu faço isso, faço aquilo? Não é não. Não é não. O que eu faço não tem a ver com o bom que eu sou. O que eu faço tem a ver com a essência do Pai que me adotou. Olha que legal. Olha que coisa linda. Tem coisa melhor do que isso? Amém por isso? Humildade. Aí ele vai dar mais uma lapada. Pá! E mansidão. Mansidão, algumas traduções vai falar assim de gentileza. Mansidão tem a ver com gentileza. Mansidão tem a ver com receptividade. Comunicar aquilo que eu penso, às vezes até que é contrário ao outro, mas sem violência. Inclusive tem uma matéria em psicologia que chama comunicação não violenta, né? É isso, é eu comunicar sem violência com o outro. Essa matéria já está na Bíblia, chama mansidão. Então, quando eu vou resolver as minhas pendências com o outro, como que eu faço isso? Paulo escreve para Timóteo e fala assim, rapaz, na hora que seja exemplo no trato. Quantas vezes a gente deixa de ter comunhão por causa do trato? Meu para com o Nário, do Nário para comigo. Às vezes por causa do trato a gente deixa que a comunhão se rompa. Eu deixo de ser reconciliador do meu irmão por causa do trato. Olha que loucura. Aí ele fala, não, sejam gentis, inclusive, isso vai refletir que vocês são filhos do Pai. E é tão forte isso, que o irmão Mateus, ele escreve, que eu vou até abrir para ler isso aqui. Quando eu li, eu não lembrava que estava escrito assim, aí eu falei, rapaz, o negócio é mais sério do que eu imaginava. Toda vez que eu leio Mateus, eu dou uma surpreendida, assim. Mateus 5, gente. Mateus 5, 44. Ele fala assim, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí o 45 é forte, ele fala assim, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Então, quando a gente pensa em gentileza, quando a gente pensa aqui em mansidão, não é só com quem é bom comigo, é com todos. É com todos. Aí o Mateus vai falar assim, para que vocês sejam reconhecidos ali como vocês sejam filhos do Pai. Que agora na hora que alguém olha para mim, que eu poderia jogar uma pedra e eu não jogo, fala, mas por que você não jogou? Porque eu tenho um pai que me ensinou que é assim. Aí, mas que pai é esse? Pode ser seu também, sabia? Pronto. Reconciliação. Eu reconcilio com meu irmão e reconcilio com o Pai. Está vendo a vocação? Aí Paulo vai para a prática. Primeiro, humildade. Depois, mansidão. E depois, com paciência. Paciência. Paciência é uma palavrinha chata. Às vezes a gente não tem paciência com essa palavra, né? Paciência é um negócio assim. E paciência também pode estar traduzido como longanimidade. O que é paciência, gente? Paciência tem a ver com sofrer o tempo que for necessário. Eita. Paciência é sofrer o tempo que for necessário. Tem coisa que a gente vai sofrer. Tem jeito. Aí faz o quê? Paciência. E às vezes vai sofrer o quê? Vai sofrer uma angústia.
vai sofrer uma dor, vai sofrer agora pelo Evangelho. Paulo sofreu pelo Evangelho até morrer pelo Evangelho. E a paciência, gente, a longanimidade, são coisas que ela tem a ver com, além de sofrer o tempo que for necessário, ela tem a ver com eu ser lento. Quando você pega no original da palavra, ela tem a ver com lentidão. Mas você fala, ser lento? Mas é lento com relação aos seus impulsos. Paulo vai traduzir isso e fala assim, ó, seja tardio em irar-se. É ser lento no meu impulso. Porque na hora que eu for rápido o impulso, já passou aquele negócio e a gente continua a comunhão. A paciência tem a ver com lentidão. Ser lento nos impulsos. E às vezes a gente é rápido no impulso, né? É rápido no julgamento. É rápido no olhar. É rápido em falar assim, não, fulano não presta não. Você quer ver alguém paciente pra caramba? Barnabé, o Paulo que eu falei para vocês, que estava lá, saindo matando crente e tal, com carta. Aí Paulo vai e converte. Imagina, gente, Paulo converte, aí ele volta para Jerusalém, de onde ele saiu. Para matar crente, chega lá para conversar com os crentes de novo. Aí chega lá nos irmãos, os irmãos olham assim, não, hein? Você está doido, você acabou de sair aqui para matar nós, já prendeu um monte de gente aqui, agora você vai voltar para cá e quer comunhar conosco? E quer cear com a gente? Como assim? Aí o Barnabé, também chamado de José das Consolações, né? Que era filho ali, ele chega, gente, peraí. Vamos receber ele. Aí ele pega Paulo, discipula Paulo, anda com ele e traz ele para a comunhão. Ó o ministério da reconciliação aí, ó. E reconcilia Paulo com os irmãos. Ó que legal. Pensa na paciência. Teve um episódio que Paulo, já crentão, já tinha feito uma viagem missionária, já tinha curado um monte de gente. Aí ele vai fazer outra viagem, a segunda viagem missionária que ele vai fazer. Na hora que ele vai, teve um camarada que na primeira viagem missionária deixou ele de lado lá. Saiu com medo. O nome dele é Marcos. Inclusive, escreveu o Evangelho de Marcos. Ó que legal. Mas ele lá na segunda viagem, na primeira viagem, ele picou a mula antes. Falou, não, vou embora, que esse negócio aqui está muito apertado. Aí, quando Paulo foi fazer a segunda viagem, o Marcos falou, vamos embora junto. Aí o Paulo, não, você não vai comigo, não. Fica aí, que você é frouxo. Aí o Barnabé, pai, mas vamos lá, leva o menino, tem mais paciência. Ele, não vai não, você vai ficar aqui. Aí o Barnabé, vamos fazer o seguinte, irmão. Ó a reconciliação de novo. Faz assim, Paulo. Você pega o Silas, vai com ele, vai pensar a respeito disso, vai cumprir o chamado, e eu vou para o outro lado com o Marcos. Deixa que eu cuido do Marcos aqui. Aí digo eu, não senhor, né? Imagino que o Barnabé falou, do jeito que eu cuidei de você, Paulo, eu vou cuidar do Marcos. Fique em paz. E ele cuida do Marcos ali. Rapaz, e Barnabé cuida tão bem do Marcos, que Paulo, quando escreve lá uma das suas últimas cartas para Timóteo, ele no finalzinho ele fala, Timóteo, manda o Marcos aí. Manda o Marcos para cá, porque o cara é ponta firme. Ele me é útil. Manda ele. Olha o Paulo aprendendo a ser paciente. Por quê? Porque alguém ensinou. Às vezes, vai ter um irmão do lado que não é paciente. Se você ensina ele. Aí se você não é, né? Aí complica. Mas se você não é, aí você tenta aprender junto. Tem coisa que não compensa, gente. Tem coisa que não compensa a gente brigar. Tem tantas almas morrendo sem ver Cristo. Tem tanta gente que poderia estar aqui, ó, participando dessa mesa, mas às vezes está sentando à roda dos escarnecedores. Tem tanta gente que poderia estar aqui. Pensa em alguém que poderia estar aqui essa noite. Que às vezes por uma divergência entre nós, não está. Ou às vezes por uma palavra que eu disse, um trato, não está. Pensa aí. Então, agora você pensou nisso aí? Na ceia, quando Paulo vai falar sobre a ceia, em 1 Coríntios 11, ele fala assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois sei. Essa é a hora agora. Examina. Pensa assim, ó. Rapaz, quem poderia estar aqui na mesa comigo? Porque tudo se traduz na mesa. Quem assistiu Nárnia aí, né? Tem a mesa de Aslan. Quem não assistiu, não dá, eu falo para os adolescentes, se vocês não lêem Nárnia, não dá para pregar para vocês, não, gente. Você tem que ler a Bíblia, mas tem que ler Nárnia também. A mesa ali, ó, o leão, morre pelo injusto.
Mas quando a gente pensa que Jesus ele morreu por nós, ele foi entregue, ele foi o cordeiro que foi entregue. Como a gente já falou aqui do Salmo 23, né? Cordeiro sai lá do coxo, sai lá da... Jesus ele nasceu e foi colocado aonde? Numa? O que é manjedoura, adolescente? É o lugar onde os bichos comem. Ó, que legal. É o coxo. Então Jesus foi colocado na manjedoura lá, o Salmo 23, ó. Senhor, ele está lá no coxo. Passos verdejantes. Passa pelo vale da sombra da morte. Depois, o cordeiro que estava lá no coxo foi para onde? Foi para a mesa. Quando que ele vai para a mesa? Quando que o cordeiro sai do coxo e vai para a mesa? Só quando ele morre. Nunca vi um cordeiro com garfo e faca comendo em cima da mesa. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge ainda com azeitezinho, e o meu sangue corre, meu cálice transborda. Minha vocação está cumprida, quando eu dou a vida pelos meus irmãos. E a mesa representa isso. Jesus fala assim, vocês vão comer e lembrar de mim. Lembrar daquilo que vocês têm que fazer, é entregar a vida pelos seus irmãos. Tem amor maior do que esse? Aí Paulo vai e termina o que a gente falou, né? Porque ele fala muito mais coisa. Inclusive, eu estava pensando em falar mais versículos, mas eu falei, não vai dar tempo. Tem muita preciosidade aqui. Ele fala com toda humildade, mansidão, com longa benignidade. Aí, quando eu sou humilde, sou manso, sou paciente, aí eu posso ser suporte para o meu irmão. Aí eu posso ser suporte. Porque suportar uns aos outros não é assim, eu vou aguentar esse irmão aqui. Não, é com paciência. Paciência é longânimo, é com um ânimo longo mesmo. Vamos, irmão. Vamos, irmão. É suporte. Suportar é ser uma base de sustentação para alguma coisa. É suportar, é você... Aqui, eu estou te oferecendo suporte. Estou te oferecendo suporte. E eu só consigo oferecer suporte se eu sou humilde. Porque é interessante que humildade é diferente de humilhação, correto? Mas o humilde está predisposto a ser humilhado. Quem é mais humilde que Cristo? Que humilhou de forma que ele esvaziou da sua glória e foi para o coxo. Depois ele foi descendo mais até a morte de cruz. Tem humildade maior que essa? Não tem. Aí Jesus vai e fala assim, vai lá e faz o mesmo. É pesado, gente. Às vezes a gente olha assim, é pesado. Quando que isso é pesado? Isso é pesado quando eu tento fazer com as minhas forças, como a gente falou no começo. Não, eu vou lá e faço, porque eu sou humilde. Né? Como diria como é que fala? Teve uma entrevista que o Maguito deu, não, eu sou extremamente humilde. Não, gente. Peraí. Miserável homem que sou. A gente tem que entender a nossa miserabilidade e tudo que a gente faz é por Cristo. É por Cristo. Aí, resumindo, andar digno da vocação se traduz em amor. Cristo desejava ardentemente a mesa com seus discípulos ali. E na mesa, gente, Jesus é aquele que traz para a mesa o cobrador de imposto, traz para a mesa o fariseu e traz para a mesa o zelote. Para quem não sabe, na época de Jesus, o cobrador de imposto ali, o publicano, ele era um judeu que estava cobrando imposto para o povo inimigo. Esse era o cobrador de imposto. O zelote era o xiita que matava os cobradores de imposto. E o fariseu era aquele hipócrita que estava ali fazendo com que tudo acontecesse. Aí Jesus pega essa galera tudo que se odiava e senta à mesa. Pô, esse é meu corpo que é entregue por vós. E antes disso, ele lava o pé da galera. Lava o pé de todo mundo. Que era uma função de um escravo fazer. Tanto quando ele chega em Pedro fala, não vai lavar meu pé não, que eu tenho que lavar o seu, porque isso é coisa de escravo, o senhor não é escravo, o senhor é senhor. Ele, pois é, a lição é essa mesmo. Você me chama de senhor, eu sou senhor mesmo. Mas eu estou lavando seus pés. Eu estou descendo a ponto de lavar o seu pé fedido, inclusive. Que rapaz, que povo andava descalço, gente. Né? Aquele pé não devia ser cheiroso, não. O nosso a gente tem tênis pé. Não tinha tênis pé. Aí Jesus vai lá e lava o pé dos discípulos todos. Fala assim, do jeito que eu fiz aqui, vocês fazem.
Isso é literalidade? Eu tenho que sair lavando o pé de todo mundo? Não, gente, hoje a gente tem chuveiro. Isso tem a ver com humildade, isso tem a ver com gentileza, isso tem a ver com paciência, isso tem a ver com suporte, isso tem a ver com amor. A mesa traduz o amor. Amém por isso? Pois seremos conhecidos discípulos de Cristo. Que hora que a gente vai ser conhecido como discípulo de Cristo? Quando a gente falar umas línguas estranhas? Quando a gente ressuscitar morto? Quando a gente fazer maravilha? Quando a gente fazer boa ação para tudo quanto é lado? Não, quando eu amar o outro. O resto é consequência. Se eu precisar falar numa língua que eu não entendo para poder mandar mensagem para alguém, amém por isso. Se eu precisar vender os meus bens para dar para os pobres, amém por isso. Mas se não tiver amor, é só barulho. Só barulho. Tem que vir de dentro para fora. Não é o exterior que limpa, é o que sai. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos passar para a Santa Ceia. Pastor Erlene vai dar continuidade aqui. E vocês esquecerem que tudo que eu falei essa noite, aí vocês lêem os versículos de novo. Porque está bem ali. Está bem. Humildade, mansidão, longanimidade e suporte. Amém por isso? Glória a Deus. Deus abençoe. Eu sei quem eu sou, pois eu sei quem